Hoje a nossa convidada, ela é pesquisadora em História das Relações Étnico-Raciais. Ela também é professora e integrante do Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade da UEPG. Ela é formada em História e atua na área já há algum tempo. Hoje a nossa convidada é Merlin Ricieli dos Santos. Falará com a gente aqui hoje sobre as relações étnico-raciais e o âmbito nacional e mundial dessa tema que realmente faz a diferença em todo o mundo e no Brasil também. Com certeza, começando mais uma vez aqui o programa Conectado. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Ari Jesus e vou ficar com você durante um tempo, 1 hora, um pouco menos de 1 hora, conversando aqui com a Marilyn. Depois dessa apresentação que o Sander fez, né, a gente vai conversar um pouquinho e vai explorar um pouco o conhecimento dessa pessoa, que é muito bem, tem um conhecimento vasto. E é lógico, a gente quer explorar isso aqui no programa Conectado. Sejam muito bem-vindos, entrem, sentem, fiquem à vontade, né? Porque o programa Conectados está apenas começando, né, Sander? Isso, olá, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passaram bem a semana? Tudo bem, Ari? Tudo bem, Merlin? Ótimo. Tudo tranquilo? Tudo bem, Como vocês passaram a semana? Tudo tranquilo? Então é um prazer estar com vocês em mais um vídeo aqui pelo YouTube, também pela Web Rádio Palmeira e outros aplicativos que a gente está atuando também com vocês, né? Aquele abraço, aqui é Sander William com vocês e ficaremos juntos durante mais ou menos 1 hora, trazendo para você muita informação, muito conteúdo também, hoje aí com uma convidada especial aqui com a gente, né? Que vai trazer aí mais conteúdo, mais informação aí para o nosso vídeo de hoje, para o nosso podcast Conectados SA. Merlin, é um prazer estar com você. Se apresente, Merlin. Oi, Sander, olá, Ari. Tudo eu bem? agradeço pelo convite. Bom, eu sou a Merlin, né? Como o Sander já colocou, sou pesquisadora, sou uma mulher negra ativista, né? Ótimo. Pontagrossense. E aí, tô hoje para conversar, falar um pouco da minha experiência, das minhas pesquisas, né? Enquanto pesquisadora, enquanto militante, ativista também. E aí, tô aberto para conversas. Legal. Eu queria começar o programa já agradecendo a Marilyn, né, por ela disponibilizar um tempo para vir aqui para conversar com a gente, né? Para conversar com a gente sobre o conhecimento que ela tem até na parte racial, na cor da pele e todo esse trabalho, esse projeto que ela desenvolve. Não só aqui em Ponta Grossa, né, que ela participa, mas também aqui na região, né? Então, desde já, obrigado por disponibilizar um momento, né, para vir conversar com a gente aí, né, Sander? Exatamente. E assim, Merlin Ricieli dos Santos, nos conte-nos. Existe essa palavra? Não Nos sei. conte-nos. Acabamos de inventar. Acabamos de inventar. Conte-nos em que área você atua, onde você trabalha, qual que é assim o foco do seu trabalho hoje que você faz aí aqui em Ponta Grossa. Bom, no momento eu estou fazendo pós-doutorado, né, em História, vinculada aí à Universidade Estadual de Ponta Grossa, programa de pós-graduação em História, né. A minha trajetória basicamente enquanto pesquisadora e professora também. Me graduei recente em Pedagogia, tive a oportunidade de atuar também em escola do município, tenho experiência também na pós-graduação, né? Trabalhei enquanto orientadora de alguns trabalhos e algumas pesquisas, todas relacionadas à questão étnico-racial, né? Então, eu venho aí trilhando um caminho desde 2010, então, a minha licenciatura, né, iniciou em 2010. A partir daí, eu fiz o mestrado. Meu mestrado foi no programa de pós-graduação em linguagem da Universidade Estadual de Ponta Grossa também. E em 2021 eu concluí 2022, a minha pesquisa de doutorado, né? Então, a minha tese foi sobre
a população negra aqui em Ponta Grossa, pensando nos patrimônios, né? A importância de pensar em territórios negros na região, em pensar a necessidade de olhar para esses espaços, né? Então, a minha trajetória é essa. Eu trabalho com educação das relações étnico-raciais, sou uma professora, pesquisadora, tento unir essas duas questões, né? Tenho uma vasta produção bibliográfica nesse sentido, né? Desenvolvi projetos não só na cidade de Ponta Grossa, mas também pensando a região dos Campos Gerais, a cidade de Tibagi. Tem um documentário que eu produzi, depois eu posso também divulgar rapidamente, Claro, né, o meu trabalho. E também um livro que foi produzido sobre sociabilidades negras aqui na região. Mas, enfim, é isso. Eu estou trilhando esse caminho pesquisadora, tentando relacionar, né, a educação das relações étnico-raciais com história, né, nessa perspectiva da região dos Campos Gerais, que sempre foi dito como uma região majoritariamente branca, né? Acho que é importante a gente pontuar que uma presença majoritária, ela não é uma presença exclusiva, né, e única. Então, nesse sentido, eu tento abrir caminhos, né, e apontar e sinalizar para essas existências pretas e pardas na região. Bacana. Legal. Você comentou de um livro, você escreveu um livro. Na verdade, foi um livro que eu trabalhei na organização, né? Então, eu organizei, mais professora Ione Jovino, que ela trabalha no momento enquanto pró-reitora dos assuntos estudantis na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nós fizemos um trabalho vinculado à Universidade Sem Fronteiras, né? E esse trabalho, nós organizamos fontes, entrevistas, orais, imagens, né? Para montar um documentário, fizemos um documentário a partir da história oral. E, a partir desse documentário, nós produzimos um livro. Esse livro é chamado de Sociabilidades Negras nos Campos Gerais, onde nós tratamos dos clubes negros na região. Então, o Clube 13 de Maio, aqui em Ponta Grossa, o Clube Estrela da Manhã, na cidade de Tibagi, né? E também a Sociedade Recreativa dos Campos Gerais, na cidade de Castro, né? Então, essas instituições, elas têm em comum a fundação demarcada aí por pessoas negras. Então, nós fizemos esse trabalho e publicamos o livro. Então, o livro foi publicado pela editora CRV. A princípio era para ter ficado disponível gratuitamente para download. Entendo. Mas eu ainda não acompanhei isso, né? Mas caso quem tenha interesse depois, ele está vinculado à editora CRV. Claro, eu tenho interesse. Com certeza o Sander também vai ter interesse. Com certeza. Começando o programa já assim, né, Sander? Hoje nós temos uma convidada de peso, vamos falar assim, né? E a gente tem muita coisa para explorar e muita coisa para aprender também, junto com a Marilyn aqui no programa Conectado, nosso podcast semanal, né, Sander? Podcast semanal Conectados SA, pelo YouTube, pela Web Rádio Palmeira e também por outros aplicativos aí que você pode nos ouvir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, você não paga nada, de graça. Pode se inscrever lá quantas vezes você quiser. Exato. Né? Estamos aqui com a Marilyn, a gente conseguiu, né, trazer ela aqui, porque a gente tivemos a entrevista do Adriano Abraço, Adriano, Isso. Amanda. Nossa, Adriano e Amanda, que eles são donos lá do Salão Raízes, Tranças e Barbearia. Exatamente, isso, né? Então eles, né, indicaram aqui a Marilyn, porque eles já deram aquele pontapé inicial com relação à cultura negra. Né? Falaram bastante, que foi uma aula praticamente. Na verdade, a gente pensou que ia ser só corte de cabelo, né? E a gente acabou tendo uma aula de história aqui, né? Bem mais do que isso. E aí a gente pensou, vamos trazer a Marilyn também aqui, que ela também é, né, formada nessa área, tudo certinho aí. Primeira pergunta para você. Como que está hoje, assim, em âmbito geral, aqui em Ponta Grossa, aí a cultura negra? Como que ela é vista, como que ela é tratada hoje aqui em Ponta Grossa, pelo teu entendimento? Ai, que pergunta complexa, Sander. Começa assim, já assim. Vamos falar assim da cultura negra, acho que em qualquer lugar, né? Isso, qualquer lugar. Meio, chega a ser meio espinhoso tratar, ainda mais hoje em dia na rede, né? Na internet hoje, o que tem de gente, como disse, com uma agulha cutucando todo mundo, né? Então é meio. Mas a pergunta do Sander é uma pergunta bem interessante, né? Isso. Porque ela atua aqui em Ponta Grossa. Então a gente tentar falar daqui em Ponta Exato, Grossa. mas aqui da região, né? Um recorte, né? Como que ela está sendo tratada? Tem bastante trabalhos envolvendo isso, pesquisas e tal.
feito? Mais ou Bom, em menos? Ponta Grossa nós tivemos um avanço, eu acredito que um avanço significativo, assim, a partir de 2018. Então, em 2018 nós tivemos aí a implementação, a criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Não havia um conselho antes que pensasse nessas questões. Então, em 2018 a gente tem a criação. O que é esse conselho? Então, a prefeitura, ela mobilizou, né, reuniões, uma série de levantamentos para poder convidar os membros da sociedade civil, né, para poder pensar, não só a sociedade civil, né, mas a todas essas outras organizações que enviassem um representante para que a gente pudesse ter a construção desse conselho. Então, acho que a construção, a mobilização desses, né, ativistas, porque quem participa desses conselhos são os ativistas, esses ativistas, né, que vivem em Ponta Grossa. Então, a partir daí, eu acho que dá um pouco de visibilidade também para as discussões, né, acerca das relações étnico-raciais. Se a gente está falando de relação étnico-racial e a gente está falando, as pessoas automaticamente acham que a gente está falando da população negra. E não, né? Quando nós estamos falando de relações étnico-raciais, precisa pensar em todos os indivíduos que são Exatamente. etnicamente e racialmente demarcados, né? Com certeza. Então, nesse sentido, eu acho que Ponta Grossa, a cultura negra, as culturas negras, né, em Ponta Grossa, porque elas são múltiplas, elas são plurais, ela tem ganhado um pouco mais de visibilidade. Eu atribuo não só a criação do COMPIR, que é o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, mas também as ações do Núcleo de Relações Étnico-Raciais da UEPG, que é o NUREGS, né? Então, foi criado, se eu não me engano, em 2010, o NUREGS, e vem também desenvolvendo projetos na comunidade remanescente de Quilombo da Colônia Sutil, vem olhando para as culturas periféricas do rap, por exemplo, que a gente Com tem, certeza. né, majoritariamente um público aí preto e pardo, periférico, né? Então, eu acho que a cultura negra em Ponta Grossa, ela tem ganhado um pouco mais de solidez nesse sentido de reivindicar e ser visto, mas ainda acho que há um longo caminho para que sejam, por exemplo, contemplados com determinadas políticas, né, que realmente sejam pensadas exclusivamente para a população negra. Eu acho que é uma cultura que ela é marginalizada porque é reflexo do território nacional inteiro, né? Então a gente tem, por exemplo, mais de 50% da população brasileira que se autodeclara preto e pardo. Aqui em Ponta Grossa a gente tem um pouco mais de 20% que se autodeclaram negros. Então é um percentual muito grande. 20%? Mas um pouco mais de 20%, eu acho que dá cerca de 22, 23%. E aí, esse dado é muito interessante quando a gente tem uma narrativa de que a cidade ela é uma cidade de origem alemã, por exemplo. Então, é muito complexo eu falar de uma cidade que ela é de origem alemã se eu tenho comunidade remanescente de Quilombo, se eu tenho clube negro, né? Uma coisa é quem tem, por exemplo, mais poder econômico em determinado momento para poder pleitear e reivindicar nessa história fundadora, esse mito fundador, por exemplo. Outra coisa é você ver a participação dos outros povos, né, na fundação desse município. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que hoje as culturas negras em Ponta Grossa elas estão bastante concentradas também em ações dos movimentos negros. Esses movimentos eles podem ser compreendidos aí organizações não governamentais, né? Então a gente tem, por exemplo, o Instituto Sorriso Negro, tem o Movimento Negro Local, tem o Movimento das Mulheres Negras, que inclusive eu participo, o Núcleo de Relações Étnico-Raciais que eu comentei, as próprias escolas de samba, aproveitando que a gente está falando de carnaval, lógico, né? Acredito que é um nicho aí produtor de cultura e preservação dessas ancestralidades negras, né? Em certa medida o samba, né? O pagode, a percussão, né? Então toda essa tradição acho que remete a essa ancestralidade e dá aí uma sensação de preservação, né? Dessas culturas dos terreiros, a questão das religiosidades. Claro. Então acho que a cultura negra em Ponta Grossa ela está no que eu costumo definir nos meus estudos como os territórios negros locais. Então quais são esses territórios negros pontagrossenses? São as escolas de samba, são os terreiros, né, que têm essas matrizes africanas, né, como norteadoras, são os movimentos negros, né? Então acho que a cultura negra em Ponta Grossa ela vem ganhando espaço, mas em decorrência das ações dos movimentos negros locais, né? Você fala, pode falar, Sander. Não, pode falar. Ali. Você fala assim, o Mudir ganhando força, né? Isso quer dizer que o Mudir ainda tem uma certa resistência em relação à cor da pele, que não só aqui em Ponta Grossa, mas no Brasil inteiro, né? Mas aqui a região sul, praticamente, ela tem toda ali por russos, alemães, italianos. Você desce mais lá para Florianópolis, para aquele lado, as construções lá já são bem diferentes daqui, devido, como diz, a colonização, né? Da época da colonização, eles mantêm mantêm a história.
você percebe, você participando desses movimentos, fazendo esse projeto, participando de projetos, você percebe resistência ainda da popularidade, da população local e outras, até regional, em relação ao trabalho que você está fazendo ou participa aqui em Ponta Grossa e outras cidades? Ah, constantemente. Hoje, felizmente, eu já estou em um lugar onde as pessoas já ficam um pouco mais receosas em fazer determinados Ah, é? questionamentos enquanto pesquisadora, né? Aham. Então, por exemplo, eu vejo uma diferença muito grande quando eu estava no primeiro ano da graduação e eu ia fazer uma fala, por exemplo, em uma formação, e agora que eu, né, felizmente sou uma das poucas com as minhas trajetórias que conseguiu chegar até aqui, porque eu sei que muitas colegas que estudaram comigo, que também são periféricas, não tiveram a mesma oportunidade Sim, que sim. eu, né? Então eu sou uma aluna cotista e a partir daí eu vejo que no primeiro ano, por exemplo, eu tinha muito, as pessoas encaravam com muito mais resistência porque acreditavam que era o ativismo por si só. Né? E eu acho muito difícil pensar nisso, que o ativismo ele é vazio de outras experiências, de outros tipos de conhecimento, né? E as pessoas achavam que era isso muitas vezes. E eu percebi essa resistência, tanto que as pessoas já transformaram, né? Nomearam isso, esse ativismo, como o mimimi, como o vitimismo. Sim, Então as sim. pessoas elas acabavam esvaziando toda essa fala, né? Que às vezes eu tinha, por exemplo, no primeiro ou segundo ano, e buscava esse conhecimento científico. E agora chegou em um momento que eu tenho essa bagagem, né? Eu consegui trilhar esse caminho, estando em determinados espaços de militância, de ativismo também, que são muito importantes para a gente produzir nossos conhecimentos negrocentrados, né? E aí eu vejo que hoje as pessoas têm resistência em relação ao tema por ser uma herança extremamente racista, né? Então, essa herança, eles vêm cultivando esse racismo, né? Esse racismo estrutural, e ele vem se desdobrando da forma que a pessoa vai julgar o assunto que eu tenho a tratar. Então, uma coisa é eu ir, por exemplo, em um congresso e falar sobre as práticas educacionais e uma perspectiva multidisciplinar. Outra coisa é eu ir para um congresso e falar como o racismo ele impacta no desenvolvimento cognitivo das crianças periféricas negras. Aham. Então, assim, às vezes as pessoas elas se sentem incomodadas porque, de certa maneira, quando eu estou falando da questão racial, eu estou convidando a pessoa a refletir sobre isso. Sim. E as pessoas se incomodam, né? Então, quando a gente diz eu sou negra, imediatamente as pessoas vêm, não, você não é negra. Por quê? Porque em algum momento ela está se recordando daquela questão, né, que ela mesma destratou ou discriminou, né, ou se sentiu desconfortável em dividir um espaço, né, que ela via como dela, né? Ah, o fulano roubou a minha vaga na cota. Assim. Como se a vaga já fosse dela, né? Então, o fulano roubou a minha vaga, né? Então, para ver como que vem esse racismo estrutural, ele é extremamente marcado pelo discurso, né? Também, esse discurso, ele não é só o verbal, Entendo, né? entendo. Mas é o olhar. Então, eu percebo muito isso, que há muita resistência, né? Resultado dessa estrutura brasileira. E essa resistência, ela nos acompanha constantemente. Às vezes ela se modifica, né? Mas eu consigo perceber. Isso que você falou é bem interessante, né? É sobre você não é negra, América. Isso já falaram para mim. Ari, você não é negro. Daí eu volto tempos atrás, né? Igual eu comentei com você em off, que a gente tava falando sobre a Restinga agora na Lapa, né? Que foi 2003. Parece-me que foi. A América deve saber isso com mais. A gente mais para frente conversa. Ah, foi decretado lá a região de Quilombo, né? Daí eu fico pensando, Ari, você não é negro, né? Mas eu nasci na Restinga, foi decretado quilombo. Eu sou quilombo de raiz. Daí a pessoa vem e fala, mas você não é negro, né? Então, falta de informação, conhecimento e Também. estudo para Sim, saber o que está falando, né? Seria sim, mais ou menos sim. isso, né? Exatamente. A gente fez um programa, acho que foi uns 2 programas atrás, a gente fez aí falando sobre os líderes mundiais, né? E assim, apareceu lá, se você pesquisa líderes mundiais, tá lá sempre o nome do Martin Luther King, lá dos Estados Unidos, né? E assim, tem o Nelson Mandela Exatamente. Na África, né? Do Sul lá também. Para você ver assim, a importância, né?
Isso há vários e vários anos atrás, né? Tantas décadas atrás. Já se fazia, numa linguagem bem popular, já se fazia essa correria antes, né? Porque, como diz o racismo antes, né? Vamos dizer, hoje não tem, como que não tem, né? Tem bastante, mas esse pessoal levantou uma bandeira, né? Que até hoje são respeitados no mundo, né? Isso, e eles assim, eles chegaram para fazer, eu acho que a diferença. Porque se não tivesse aparecido essas pessoas, esses líderes, assim, ali naquela época, naquele momento ali, eu acho que até essa situação de racismo, essas coisas assim, teriam passado despercebido naquela época, podemos dizer assim. Foi uma época mais difícil, né? Sim. Mais complicada ali e tal. Igual lá na África teve o Apartheid, né? Então tava vivendo aquela época ali meio complicado ali. Mas o Nelson Mandela chegou ali para fazer essa diferença para aquele povo naquele momento, para a África lá, e também ali o Martin Luther King, que levantou a bandeira deles ali também. Né? Então, para você ver a força que é hoje, se você for, né, tratar esse assunto aí internacionalmente, né? É como você vê assim, o assunto como um todo assim, que é discutido desde aquela época, é a mesma coisa até hoje, né? Então você hoje participa de movimentos negros e tal assim. E isso é muito bacana, né? Porque o Brasil é um país assim que várias etnias, podemos dizer assim, né? Você sabe mais que eu, né? Num país assim com raças de diferentes tipos, raças mescladas realmente e tal. Um país muito grande. Então é isso que faz aí a diferença, né? Com certeza, né? Eu queria perguntar para Mary, igual a gente estava comentando, né? Martin Luther King, Malcolm X, Nelson Mandela, né? Todo esse pessoal, eles ergueram uma bandeira. E todos sofreram, vamos dizer assim, sanções na caminhada que eles tiveram. Você já deve ter passado por algumas também que tem, vamos falar bem a verdade, Ponta Grossa tem algumas pessoas que não aceitam, né? Até, como diz, outro movimento ou alguma ideia ou projeto que não seja aquele que ela esteja seguindo, né? O que levou a Marilyn a seguir? Claro, a cor da pele, né? Mas além disso, né? O que levou você a andar por essa trilha? Duas perguntas, seguir por esse caminho e quais foi a tua referência, né? Para você seguir esse caminho, né? Mas... Eu tive, como eu disse, né? Eu sou aluna de escola pública, cotista, e enquanto uma mulher negra, né? Estudante negra, eu queria deixar essa resposta mesmo, né? Então, não é sinal que todas as pessoas que são pretas e pardas precisem, né, trabalhar com relações étnico-raciais, mas eu vi nessa possibilidade uma maneira de colaborar também, né, com o movimento antirracista, porque há várias maneiras de você colaborar com o movimento antirracista, não necessariamente estudando, né, dando aula sobre isso e pesquisando sobre isso, mas há várias maneiras. Mas eu elegi essa estratégia, né, porque eu acreditei que era uma forma viável estando dentro do movimento, né, tendo ali uma família negra que podia também que me deu boas bases para que eu pudesse perceber sim. E vivenciar muitas vezes o racismo, né? E eu queria compreender isso. Então, quais eram as estratégias que a gente podia utilizar para poder perceber isso e também como trabalhar, né? Nessas situações, como agir enquanto professora, como poder produzir esse conhecimento científico dentro, né, desse movimento também. E aí foi eleger esse caminho. Uma coisa interessante que a gente pensa é que os movimentos negros, a gente está pensando no movimento negro unificado a partir da década de 70. De 1970, né? Então, mais antes disso, haviam vários outros movimentos que estavam tentando se consolidar. Eu estou falando do Brasil, né? Então, o movimento negro unificado no Brasil. E a gente tem, por exemplo, esse momento de resistência desde o primeiro momento que o colonizador chegou em território africano.
Então, a partir desse momento, a gente já tem resistência lá. Em momento algum, a população negra foi passiva, veio em silêncio e não contestou, né? Então, depois a gente tem então a chegada dos africanos em território brasileiro, e a gente já tem uma série de outras revoltas. A gente tem Zumbi dos Palmares, a gente tem Luísa Maim, mais para frente, bem mais para frente, né? Mas Zumbi dos Palmares, a revolta Quilombo dos Palmares, né? As definições acerca da luta das comunidades, né, que estavam ali nos quilombos, né? Mais para frente a gente tem outras revoltas, outras manifestações e contestações. Então, constantemente, antes de Mandela, né, antes ali de Martin Luther King, a gente teve essas pessoas que abriram caminhos, né? Então, com as ferramentas que eles tinham, com as possibilidades que eles tinham, em meio de uma resistência praticamente total, eles estavam ali contestando. Então, eu acredito que esse movimento negro ele já vem dessa movimentação Sim. negra, né? Bem dos séculos, sei lá, século XVI, né? Desse século XVI, eu acredito que a gente já pode falar dessa movimentação negra que vai desdobrar, né, nesse movimento negro unificado aqui no Brasil, mas que uma série de outros territórios, né, das Américas, eles tiveram outros líderes. E eu utilizo também uma série dessas referências, né, para poder atuar também. E acho que uma das minhas referências principais aqui no Brasil é a Lélia Gonzalez, né? Sim. E de fora, Angela Davis, então, pensando nas mulheres negras. A partir daí, então, utilizo muito as minhas professoras também, a professora Ione Giovino, né, professora da UEPG, a professora Aparecida de Jesus Ferreira, que trabalha com letramento racial crítico, que é justamente essa questão quando as pessoas olham para a gente e dizem você não é negro, Ari, você não é negra, Marilyn, eu acredito que passa muito por essa discussão que a professora Aparecida de Jesus Ferreira traz, né, do discurso, da importância de você perceber esse letramento racial crítico, ele precisa acontecer. O que é esse letramento? É você perceber, você compreender que há práticas discursivas, né, que elas são racializadas, né? Racializadas em que sentidos? Pensando na população negra no modo pejorativo mesmo. Quando você diz para alguém você não é negro, você está destituindo aquela pessoa de total pertencimento identitário que ela tem. Tirou a pele dela. Exatamente, tirou a percepção, a ancestralidade, né? E tudo aquilo que ela construiu ao longo da trajetória familiar, cultural, né? Então isso a pessoa às vezes não percebe, mas isso é extremamente violento, né? É um discurso que não, você não é. Não, mas eu estou falando que ela não é, no sentido de amenizar, de uma coisa ruim o ser negro. Você está falando que você é negra, você não é negra, né? Ou também tem outro caminho onde a pessoa está falando isso para poder esvaziar e tirar a tua legitimidade da fala. Então, se eu estou falando sobre população negra, mas você não é negra, então você não pode falar sobre isso. Então, há duas maneiras, né? E as duas são extremamente na ideia de destituir a humanidade da pessoa, tirar, né, essa ideia de pessoa. Então, você está reivindicando um lugar racial que não é teu, ou não diga isso, você não pertence a esse lugar, né? Então, é algo extremamente interessante para você perceber, né, dentro desse processo discursivo que eu mencionei e que tem a ver com o que a professora Aparecida, que é uma das minhas referências que eu utilizo também, ela define aí como a importância, né, de perceber isso dentro do letramento racial crítico. E assim, toda a trajetória tua, desse todo o tempo de trabalho, desde 2010, né, que você falou, né? Já chegou para você assim, alguma situação assim, de racismo? Você ficou indignada, assim, realmente? Soube de alguma história, assim, tal? Inúmeras, Sandra. Inúmeras histórias. Mas daquela assim, que te deixou mais revoltada, assim. Tiveram tantas, mas tem uma que agora, você falando assim, eu lembro uma ou outra, mas essa foi muito... eu não sei, as pessoas, elas se sentem, às vezes, incomodadas, assim, constantemente, na verdade, quando você está falando de questão racial, pensando na população negra, né? Mas eu vejo um incômodo. Então, assim, teve uma vez que uma professora, eu fui fazer uma fala em uma universidade, e uma professora disse para mim assim, levantou a mão, né, a sala, acho que tinha, sei lá, umas 200, 300 pessoas, um auditório, e ela disse para mim assim, mas eu não sei como chamar. Eu não sei se eu falo preto, se eu falo negro, se eu falo afrodescendente, se eu falo... Aí eu perguntei para ela, como você gostaria de ser chamado? Aí ela disse o nome dela. Eu falei, pronto. Então, é essa questão. É uma necessidade que eles têm de falar sobre a população negra, sobre o corpo negro, sobre a pessoa negra. A fulana chegou, a fulana é uma negra bonita. Então, assim, é sempre a questão racial que chega antes.
Né? Então a pessoa está andando na rua ali, você atravessa a rua, não atravessou a rua por causa da pessoa, atravessou por causa da cor da pele dela. Exato. Então a questão racial ela vai chegar antes. Né? Eu quero saber como que eu chamo. Por que você quer saber como é que você chama? Chama a pessoa pelo nome. Você não tem um nome? Né? Alguém chama você aí de branca, de portuguesa, né, italiana? Não, vou chamar você pelo nome. Então é uma dificuldade, necessidade. Eu não sei como eu falo. Bom, mas então vai estudar para descobrir, né? Porque sempre a população negra também. Daí é Semana da Consciência Negra. Aí liga. O meu telefone nunca toca tanto igual maio e novembro. Maio e novembro. Maio e novembro. E por quê? Você pode vir fazer uma fala. Você pode vir fazer uma palestra. Você pode dar um curso. Você pode... Gente, me chame ao longo do ano. Não me chame em maio e novembro, que eu não vou. Porque as pessoas acham que por você trabalhar com essas questões, você só vai trabalhar em maio e novembro. Não, os negros existem 365 dias por ano. Então, vocês podem chamar que a gente vai estar ali vivo 365 dias por ano. E aí eu acho muito interessante, porque são formas muito sutis, né, de racismo também. Né? Então, vem aqui você falar sobre negro. Por que só eu que sou negra vou falar sobre negro? Né? Daí você fala que mas você não é negro. Então são coisas extremamente, né, contraditórias, mas que você consegue perceber como que as pessoas estão... E uma situação assim que eu pergunto para você também, igual você comentou essa, mas assim de alguma pessoa que chegou para você e relatou alguma outra situação de racismo. Aconteceu já ou não? Sim. Você ficou revoltada mesmo ali e tal? Sim, não, eu enquanto... Para mim, por exemplo, essa fala que eu comentei foi mais pensando na questão acadêmica, né? Isso, sim. Mas no pessoal, isso é muito comum, acontece comigo direto também. Então, comigo acontece direto. Eu vejo, se eu saio de casa, eu não posso sair de casa com qualquer roupa. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma irmã, minha irmã é loira, né? E a minha irmã, ela simplesmente sai. E eu estou me arrumando, eu tenho que me arrumar muito. E ela disse para mim, nossa, mas por que você se arruma tanto? Eu digo, porque para mim, se eu sair mal vestida, eu vou saber que eu vou passar raiva. Porque não é uma raiva qualquer, é uma raiva bem certinha, nomeada. É racismo, né? Você vai andar no mercado, eles vão seguir você. Minha irmã pode ser do jeito que quiser, que eles vão seguir minha irmã. Né? Então, assim, a raiva é nesse sentido, de entrar o cabelo, né? Você entra num carro de aplicativo, às vezes eu tô com meu cabelo black, as pessoas já estranham, né? Ou às vezes eu chamo o Uber lá em algum endereço, né? Vou em alguma gira de algum terreiro de alguma amiga, o Uber já... fica, né? Mas o que fazem na macumba? O que é? Uhum. Então, assim, o pessoal é uma estrutura racista, né? E aí eu percebo. Então, essas práticas são sutis, mas também já tiveram várias práticas extremamente, assim, escrachadas e escancaradas, né? Então, por exemplo... Eu, como trabalhei em escola, né? Em escola isso é muito comum acontecer, né? E em escola, com o público adulto, quando trabalhei também, é muito comum. As pessoas falam muito do cabelo da mulher negra, né? Tiram muito sarro dos cabelos. Música, cantam músicas. Por exemplo, você vê o racismo, ele está no cotidiano. Minha filha, às vezes, assistindo um determinado desenho, você vê ali a música do samba crioula que veio da Bahia. Uma coisa assim, que pega a criança e joga na bacia. Exatamente. Tipo, aí vem, sabe, uma série de questões ali que você fica, né? E aí depois você olha, não só o nome das músicas, né? Mas é um racismo cotidiano. Eu comentei a questão da escola, porque é o que chega, né? Muito a gente, como agir, mas não só dos alunos, mas também os pais, né? Não quero que meu filho trabalhe isso. Não quero. Eu, por exemplo, tenho oficina de artesanato afro-brasileiro, né? Tem as bonequinhas que às vezes eu construo, que são as bonecas da Baiumis, né? Que é da cultura brasileira, afro-brasileira, né? Que a gente traz aí a lenda, né? Dos povos iorubás e tudo. E as crianças levam para casa. E já houveram formações em anos anteriores onde a criança devolvia a boneca. Trazia, minha mãe falou que não é para ficar com isso, porque isso aqui é da macumba. Então, assim, não tem nada a ver, né? Tem relação com uma lenda aí, mas a pessoa manda. Então, falta de conhecimento. Sim, falta, né, desse conhecimento, né? E também já traz a resistência. Então, isso aí é da macumba. Nem conhece, sabe nem o que é, mas ela tem a liberdade para ela falar, né? Porque é algo negativo. Então, mas o preconceito é isso. Eu vejo muitas meninas comentando também. A Amanda, né? Amanda é muito amiga minha. E ela comenta constantemente a questão do cabelo, porque ela trabalha com cabelo, né? As pessoas, o que passam, né? E, por exemplo, quando eu coloco trança, as pessoas vêm e pegam nas minhas tranças e perguntam, dá para lavar? Não, você não lava. Não lava nunca mais o cabelo, né?
Só que aí... Manda aí o Adriano, tá nos assistindo aí. Abraço, Amanda, Adriano. Ela Amanda faz trança, né? Sim, Ela que sim. faz trança sua ou não? Sim, a Amanda. Então, dá pra lavar ou não? Então, Dá pra lavar. Não, e a gente tem também as meninas do salão do Temini, que também são Sim. as meninas africanas, né? Que elas fundaram esse salão. E elas comentam também constantemente que elas trabalham, estão aqui em Ponta Grossa, acho que há mais de 10 anos, e as pessoas ainda querem pegar no cabelo dela. Então elas chegam e simplesmente pegam nos nossos cabelos. E aí eu fico pensando, é muito assim cultural, porque eu não chego pegando no cabelo das pessoas. Lógico, E as minhas amigas que têm os cabelos lisos e soltos, ninguém pergunta se elas fazem penteado, se dá para lavar, né? E ninguém chega pegando no cabelo dela. O cabelo é parte do teu corpo, nem chega pegando em você, né? E na gente eles chegam. Né? Eles têm essa autorização de chegar pegando, puxando e né, é uma coisa assim, né? Melanie fazendo palestra, as pessoas chegam. Chegam, deixa eu pegar. Não pega, não é legal. Vai, sai. Para Melanie falar isso, o Sander falar também, você já passou alguma situação, né? Eu já passei várias também, né? Mas eu vou falar assim de uma amiga, o Sander conhece, não vou citar o nome, né? Ela estava num ponto de ônibus para esperar o ônibus para ir trabalhar, né? Passou uma senhora e falou para ela: você é uma menina bonita, né? Mas você vai ficar mais bonita se você alisar teu cabelo, né? Eu fico pensando, aonde que uma pessoa dessa consegue ter uma inteligência dessa? Até uma educação, né? Para falar isso uma pessoa que é negra, né? De cabelo, né? Cabelo negro mesmo, falar que ela vai ficar mais bonita. Se ela alisar o cabelo, né? Como diz, ali está embutido racismo, preconceito, falta de conhecimento, falta de educação, várias coisas ali para a pessoa chegar e ter até uma intimidade, que ela não conhecia a pessoa, para chegar e falar isso, você tem que alisar teu cabelo que você vai ficar mais bonita. Como assim, né? É uma situação que você não sabe se bate ou se fica quieto, se corre, ou que, né, é uma situação bem estranha, né, Sander? Exatamente. Você que está nos assistindo aí no nosso vídeo de hoje, nosso podcast Conectados SA, pelo YouTube, pela Web Rádio Palmeira e por outros aplicativos aí, né, de músicas. Aquele abraço para você. Estamos aqui hoje com a Merlin Ricieli dos Santos. Ela é pesquisadora em História das Relações Étnico-Raciais, professora, integrante do Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade do EPG, formada em História e tem um amplo conhecimento aí, né, da relações étnicos. Então a gente hoje está com uma convidada aqui de peso realmente aí para falar um pouco mais sobre esse assunto. Exato. Antes de curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, é de graça, você não paga nada. Antes de continuar, só queria falar para você que você pode achar a gente lá pelo Google Podcast, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music. Se você quer apoiar o canal e não sabe como, existe uma forma bem simples de você apoiar. É só você entrar no site da Amazon, tá? Se você for adquirir algum produto e você quiser adquirir um produto do site da Amazon, eu vou deixar o link na descrição. E caso você adquira algum produto, uma pequena parcela vem, como diz, uma doação aqui para o programa Conectados, tá certo? Isso, tá certo. Então é o YouTube, Web Rádio Palmeira, Google Podcast. Exatamente. Amazon Music. Isso. E Spotify. E o Deezer também. E o Deezer, exatamente. Tá? Eu queria perguntar para a Mary, né? Assim, hoje a gente tem o Dia da Consciência Negra, né? Como que você vê isso, esse dia específico para a consciência negra? Eu vejo, hoje em dia na internet está cheio de doutores, né? Todo mundo sabe tudo. Eu vejo o branco falando sobre preto, vejo o preto falando sobre branco, eu vejo o amarelo falando sobre azul. Então, tem vários doutores hoje na internet, né? Você acha que isso foi uma vitória? Eu já vi gente falar assim, o dia da consciência negra e o dia da consciência branca? E o dia da consciência, e o dia disso aqui? Por que o dia da consciência negra? Como que você vê isso aqui no Brasil sobre o dia da consciência negra? Foi uma vitória mesmo? Ou foi mais uma cutucada na pessoa que é meio preconceituosa para isso? Mas como que você vê o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, né?
Recentemente foi aprovado enquanto feriado nacional, aham, né? isso. O Dia da Consciência Negra, a gente tem essa instituição aí do dia 20, porque tem relação com a morte dos Zumbis dos Palmares, né? Sim. A captura dos Zumbis dos Palmares aí. E aí eu considero uma vitória, né? Tanto o 13 de maio quanto o 20 de novembro, né? Então, porque essa data, ela tem relação justamente de reconhecer essas identificações, essas lutas negras, né? Então, porque é uma luta constante. Então, a população negra, ela está aí, a gente tem uma série de lutas ainda, né? Então, as mulheres negras, elas são na base da pirâmide econômica brasileira, né? A gente tem aí constantemente genocídio dos jovens negros, né? Então, se você tem um dia onde o país vai parar para poder olhar para essas questões, isso é muito significativo, né? E quanto aos discursos, sim, as pessoas comentam constantemente, mas precisa ter um dia da consciência. Tem um outro discurso que eu acho que se relaciona aí, que é a fala sobre o racismo ao contrário, o racismo reverso. Né? Acho que é a mesma questão. Se tem um dia, tem que ter um dia. Não, a questão é, a população negra, ela não tem esse poder instituído para ela ser racista. Por quê? Porque foi toda uma estrutura social criada, né, definindo indivíduos pretos e pardos como inferiores uma vida inteira. Né? Então, menos capazes, só eram aptos para o trabalho braçal, né? E a partir daí, então, eles foram postos nessa condição de subserviência, então, nessa situação negativa, inferior, né? E aí, quando você fala que tem esse dia para poder pensar e refletir sobre isso, porque o Dia da Consciência Negra não é só um feriado, né? O Dia da Consciência Negra é um momento de reflexão. Uma série de outros feriados, a gente precisa ver algumas datas que são estritamente comerciais, né? Mas o Dia da Consciência Negra, não, a gente precisa pensar nisso, né? E eu acho que é nesse movimento mesmo, não é só um feriado, um momento de reflexão. Então, onde você guarda essa contribuição para o movimento antirracista? Acho que é um momento de refletir, é um momento em que a gente precisa perceber, por exemplo, Zumbi dos Palmares, quem foi Zumbi dos Palmares? Pelo que ele estava lutando, né? Então, eu acho que é um momento de refletir e a gente tem junto, né, com a definição do Dia da Consciência Negra, também a implementação de uma lei muito importante, que é a Lei de Obrigatoriedade do Ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas. Né? Então, essa lei 10.639, ela institui o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, foi implantada em 2003. A partir daí, então, essa lei não simplesmente apareceu ali, né? Não, essa lei é resultado desses múltiplos protestos e contestações do movimento negro que estava unificado na década de 70 lá, que unifica na década de 70, mas que já vem bem anterior a isso. Então, olhar para o dia de 20 de novembro, olhar para a lei de obrigatoriedade da cultura africana e olhar para esse momento de reflexão. Então, assim, se a gente considerar que mais de 50% da população brasileira se autodeclara preta e parda, é um feriado, mas é um feriado que realmente precisa ser reflexivo. Né? Ele precisa ser reflexivo, ele precisa ser contestado, ele precisa ser reivindicado. Hoje a gente tem no Brasil, foi criado em 2023, né, o Ministério da Igualdade Racial. Isso foi uma luta muito importante. Né? Então, é um movimento ali, o movimento negro que está constantemente, né, ali reivindicando e pedindo, né, assim como o 20 de novembro. Então, são todas conquistas que talvez a pessoa que não tem esse letramento racial crítico ou uma pessoa que cultiva esse racismo velado ou não, ela não vai querer ver importância, ela vai querer diminuir. Mas ela quer diminuir justamente porque ela vem com essa bagagem racista. Porque a partir do momento que ela olha que isso pode ser extremamente importante para outras pessoas, pode trazer outras políticas públicas para os jovens negros, por exemplo, né, pensando no genocídio dos jovens negros, para as mulheres negras, que são periféricas e a maioria das pessoas mães solo são mulheres negras. Né? Então, assim, a partir do momento que usar essa data para criar política, para perceber que é isso que o movimento negro faz. Então, por isso, para a gente é importante. Agora, se você não consegue ver isso, né, realmente daí a pessoa vai acreditar que é uma data qualquer. E não é, extremamente simbólica, né? Remete aí a um momento de luta, de Zumbi dos Palmares, remete ao ensino nas escolas, né, cultura africana e afro-brasileira, traz uma série de outras questões também que para nós é extremamente significativa e acho que não só para a população negra, mas para pensar a luta antirracista, né? Com certeza. Uma coisa que a gente vê bastante também, assim, é o racismo assim, nos campos de futebol. Às vezes a gente vê sempre aqui no Brasil
ou fora do Brasil. Aqui no Infelizmente Brasil está a se gente tornando vê, comum isso aí, né? tá meio comum. Comum, digo assim, entre aspas, né? Porque Bem falado. tá meio direto isso aí, né? O que acontece? No Brasil hoje tem racismo contra jogadores ali e tal, comissão técnica. No Brasil a gente vê hoje ações, né, a pessoa vai presa e tal, ações assim que incluem essa parte assim, de punição para quem comete racismo. Na Europa, assim já não vê tanto. Teve racismo contra o Vinícius Júnior esses tempos, vários Sim, dias. sim. Não foi apenas um dia, jogador lá, né, que joga na Europa e tal. Mas sempre aquela desculpa, a gente vai investigar para ver quem que é lá a Federação Internacional de Futebol. A gente vai investigar para ver quem que é. Aconteceu de volta, vamos investigar novamente. Então tem ações efetivas assim. Na Europa hoje a gente vê, né, através de notícias e tal. Mas aqui do Brasil já tem, né? O cara vai preso e tal. É a mesma coisa o cara xingar outro na loja, né? Apenas pela raça dele, assim, pela cor da pele, né? O cara vai preso na hora. Mas assim, na Europa, assim, acho que não acontece tão efetivamente assim, a gente pode dizer hoje. Como você vê isso? Eu acho que no Brasil eu acho que está havendo esse movimento de conscientização racial. Ele vem esse movimento porque as pessoas estão se abrindo. Então estava o movimento negro batendo na porta o tempo inteiro e não deixava entrar. Isso. Então eu acho que agora, né, os canais alternativos, né, esses outros tipos de programas que estão trazendo as pessoas para refletir sobre isso, tá deixando o brasileiro não é nem mais consciente, mas abrindo, né, se abrindo mais para perceber, porque muitas vezes a pessoa ela se acha branca, se percebe enquanto branca, se autodeclara branca, mas ela não é fenotipicamente uma pessoa branca. E a partir do momento que, muitas vezes, eu vi casos de racismo que eram pessoas nos campos de futebol, né, quando tem imagem, as análises, eram muitas vezes pessoas pardas, pessoas pretas, que estavam discriminando o jogador. Então, eu acho que tem também esse movimento de consciência racial que ele vem acontecendo, né, nas últimas décadas. Acho isso muito importante e significativo da pessoa se perceber. Então, a partir do momento que ela se percebe também, então a gente já tem ali essa questão identitária que é significativa. Eu acho que também no futebol, a gente tem no futebol, os maiores líderes, os maiores nomes, né, do futebol brasileiro são pessoas negras. Né? Pelo menos na contemporaneidade também a gente tem aí. E o que acontece? Eu falo pelo Brasil, por exemplo, percebendo isso, porque eu acho que chegou um momento em que não tinha mais para onde as organizações futebolísticas irem, né? Até esportiva mesmo, porque não é só no futebol, né, que acontece. Sim. Mas uma série, a gente tem a própria Rafaela, do judô, que aconteceu isso, né? Então, em outros esportes, isso também acontece. Então, acho que chegou um momento de perceber que esses atletas, eles não eram amparados juridicamente, né? E aí começaram a perceber nesse movimento, que também é marcado por essa luta do movimento negro, que estava apontando para isso, os canais alternativos estavam filmando, se não deram devida importância para isso, tinha ali a mídia alternativa que estava trazendo isso. Então, automaticamente, as pessoas precisaram olhar para isso, né? As autoridades. Eu acho que também na questão dos casos do futebol europeu, eu confesso que não é minha especialidade, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas sobre as notícias que eu vejo, a percepção que eu tenho, eu acho que tem a ver com a questão do imigrante também. Então, é um indivíduo de fora que vem para cá, é um indivíduo preto que está aqui, e é um indivíduo preto que está fazendo muito sucesso. Isso. Então, a população negra, em lugar de destaque, ela incomoda. Né? Se é um sujeito negro que ele está ali trabalhando no serviço digno dele, limpando alguma coisa, trabalhando, carregando peso, né? Ele não vai sofrer esse racismo escrachado dessa maneira, né? Pela mesma pessoa, vai sofrer muitas consequências e também vai ser, né, vários tipos de racismo. Mas a questão do incômodo, ela é quando o indivíduo negro ele está na mídia. Quando é um incômodo, é extremo, como se a pessoa estivesse fora da lógica dela. Porque a lógica está em um lugar inferior.
né? Então, como que você é o melhor do mundo? Como que você vai ganhar tal prêmio? Sendo que você tem alguma coisa que traz junto e que incomoda constantemente, porque isso está fora da ordem. Está fora da ordem por quê? Porque é um indivíduo milionário, é um indivíduo que tem sucesso e é um indivíduo que traz um desconforto. Por quê? Porque o sujeito branco, o sujeito branco racista, ele tem toda esse poder. Então, a questão racial, ela é poder também. Ela é poder, ela dá o poder, por exemplo, para o jogador ser o melhor jogador do mundo e está tudo certo, ninguém questiona. É isso né? que a gente vê, por exemplo, assim, igual aqui no Brasil, acontece, né, racismo ainda, mas é uma ou outra pessoa da arquibancada que xinga o jogador. A gente vê isso, né? E daí ele, às vezes, ele é até contido pelos próprios torcedores aí naquele momento, né? Ou a polícia vai ali, né, e atua, né? Mas na Europa, o que a gente pode ver? Um começa e às vezes vai até pro estádio inteiro. O aconteceu com o Vinícius Júnior, ele saiu chorando. E é um cara bem sucedido, um cara que ganha dinheiro, um cara que um torcedor ali nunca que vai ganhar o dinheiro que ele tem, e somente por estar bem sucedido que é escrachado dessa forma. Sofre esse crime que é o racismo. Eu vi o Neymar, desculpe, eu vi o Neymar jogando lá na Europa, né? E eu vi a hora que ele foi bater um escanteio, né? Eu vi que jogaram uma banana para ele. Né? Eu fico pensando, cara, acho que o cara que jogou a banana, acho que não ganha nem sequer 0,01% do que o cara ganha, né? Mas já está identificando ele como um macaco, né? Não, e a questão é impressionante sei lá se é falta de conhecimento. É uma ignorância total, né? A pessoa agir dessa forma, né? Sei lá. Né? Para uma pessoa que, como diz o próprio Neymar, né? Que hoje é uma pessoa muito bem sucedida, né? E se sofrer, mesmo assim, sofrer um preconceito assim na cara limpa, né? Com Isso. câmera e tudo, filmando ainda, né? É impressionante, né, Sander? Exatamente. Então, para você ver assim, igual ela comentou, né? Se a pessoa é bem sucedida ali e tal, ali, vai incomodar, né? E se ela tiver ali a cor da pele, vai incomodar mais ainda. Aí cabe o que o Brau fala, né? O Brau fala, eu vi o Brau falar uma vez, né? Se você é preto, você não tem que ser melhor uma vez, você tem que ser melhor 2 até 3 vezes, porque você vai incomodar e muito. Se você tá no teu cantinho, você tá incomodando, mas se você começar a fazer sucesso, você vai incomodar 2, 3 vezes, porque é o que você falou. Eles vão olhar como se você estivesse fora da tua caixinha. Você tem que voltar para tua caixinha. Mas por exemplo, assim, o preconceito que a gente vê hoje no Brasil é complicado, né? Por exemplo, assim, a gente vê notícias, às vezes, de pessoas mais velhas que acabam se formam na universidade, por exemplo. Né? Pessoa de 60 anos, 70 anos, 50 anos. A pessoa, o que quer? Né? Depois de velho vai estudar. A pessoa às vezes nem conhece, não sabe como que é a vida do outro, né? Se incomoda por isso, né? Ela vai estudar aí, depois de velho vai querer se formar na universidade, né? Nós aqui, as pessoas que estão nos assistindo, tem muita gente que está nos apoiando, mas com certeza tem gente também aqui que esses caras querem. É ou não é? Ainda mais na cidade de Ponta Grossa. Ponta Grossa? Aqui não é lugar para podcast? É ou não é? Com certeza deve ter alguém assistindo e falando isso também. Infelizmente. Não, infelizmente tem. Né? Então, assim para você ver como que o ser humano é difícil. Não é, às vezes, tanto local, não é Ponta Grossa, não é Palmeiras, a gente fala para Palmeiras também, não é o Paraná, não é o Brasil, não é somente a Europa, mas é o ser humano que é difícil. O ser humano é complicado. Eu tenho alguns trabalhos que eu faço relacionados à música e eu acabei conhecendo o pessoal da África lá. Da Angola, esqueci o nome do outro, da outra cidade lá. Mas converso mais com o pessoal da Angola. Inclusive, Liu, abraço para você, eu sei que você ouve a gente. Ele comentou, né, quando ele veio para o Brasil aqui, né, ele percebe que existe um preconceito, né, mas aquele tipo de preconceito bonitinho, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que já teve Estados Unidos lá eles falam, não gosto de você, por quê? Porque você é preto. É simples, fala na cara, né? Não todos, lógico que não, mas uma boa parte fala assim. E aqui no Brasil, aqui tem mais a piadinha, né? A piadinha de preto, né? E ele percebeu isso, né? Ele, como angolano, que veio passear aqui no Brasil, né? Ele percebeu essa diferença, né?
tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Você percebe que ainda tem essas piadinhas que fazem, que o brasileiro leva para esse jeito, pro lado da piadinha, pro preto, né? Sim, sim. Inclusive tem um livro da coleção Feminismos Plurais, que é chamado Racismo Recreativo, que entra justamente nessa questão que você mencionou. E eu percebo constantemente as brincadeiras e falar do cabelo. Eu, como mulher, eu foco bastante no cabelo, porque as piadas são acerca do cabelo. Sim. O racismo, ele está, né, intrínseco nessa questão da estética. Então, o racismo, como eu falei, ele olha, a imagem vem, né, automaticamente chegou ali seus traços, sua cor da pele, e a partir daí que eles vão utilizar. Até um tempo atrás, as discussões eram acerca do racismo velado, né? Então, o que é esse racismo velado? Esse racismo disfarçado, né? Então, o racismo velado, ele pode acontecer de várias maneiras. Ele pode ser em um comentário, ele pode ser no desconforto. Às vezes a pessoa ela não fala nada, mas é um olhar. Não vou servir agora, alguém precisa servir uma pessoa negra. Não, eu vou precisar trocar meu turno. Né? Então, esse racismo velado, ele é marcado também por esse desconforto, ele é marcado por um olhar, ele é marcado por uma frase meio, né, que a pessoa não definiu ali, eu não vou andar com você porque você é uma pessoa negra, mas por uma série de outras questões, eu não vou andar com você. Né? Então, você começa a perceber nesse sentido. Ou você vai em uma loja, você é mal atendido, ou você está no lugar onde já aconteceu comigo, ligarem, marcarem um horário, perguntarem alguma coisa e tal. Vi que você estuda tal coisa. Que horas você chega? Eu chego um pouco antes, a pessoa fica esperando a Melanie chegar. Já estou ali. Então, você não é visto. Acontece muito isso com a população negra. Não é visto. Não é visto no sentido de um lugar que você, né? Ela fez o convite, mas a estética não coincidiu com o que estava no cérebro dela. Com toda dela. A temática, né? Que era, mas ainda assim, porque tem isso. Esse é o racismo velado. A pessoa não vê quando é para ser algo positivo, não enxerga a população negra enquanto pessoa, né? Não enxerga enquanto humano. Daí vem a ideia do macaco, vem as piadinhas, né? Da animalização, né? De trazer destituir a humanidade da pessoa, tirar, né? Então, não vendo essa pessoa, você não enxergando, por exemplo, Ponta Grossa é uma cidade branca. O que eu estou fazendo? Eu estou fechando os olhos para toda a população negra que existe aqui, né? Para todos os indivíduos negros que vivem aqui. Por quê? Porque eu estou invisibilizando. O que eu faço? Qual que é o poder disso na história? É você, entre aspas, cometer um epistemicídio, né? Então, você vai estar tirando essas pessoas da história, quando você diz que não tem, que não existe, que há determinadas comemorações só para um povo, para outro não, né? Que há uma comida típica para esse povo, para esse não. Então, há uma série de formas, né? E as brincadeiras são algo que eu convivi muito com isso. Era a música, né, da negra do cabelo duro, do negro do cabelo duro, né, da mulata. Então, uma série de questões assim que vinham de discurso e uma série de outras falas, né? Você precisa trabalhar mesmo, porque porque hoje é segunda-feira, coisa assim, né? Então, dia de preto. Dia de preto. Então você cresce, né, com isso. Outras falas de discurso, né, também, falas comuns. É uma inveja. Tô com uma inveja branca de você. Tipo, gente, inveja, parem. Então, assim, a necessidade de tirar a humanidade mesmo, né, da pessoa e definir o que é preto como negativo, constantemente. E aí eu acho que a questão das piadas, ultimamente as pessoas se incomodam em não poder fazer mais essas piadas. Hoje em dia tudo é racismo, mas sempre foi racismo, que agora que a gente agora alguém abriu o olho. E tem crime, né? E foi definido quanto crime, né? Enquanto tem injúria racial, tem o crime de racismo, né? Então, a única questão é essa, sempre foi. A questão é que agora a gente deu nome às coisas. Esses dias eu vi no Facebook um vídeo lá. Tinham colocado a foto do cara, né? O cara gordo, assim, mais gordo que eu, assim. E uma moça bem magrinha, andando na praia, assim, né? Daí apareceu ele abraçando ela, beijando ela e tal. Eram namorados, né? E daí o povo começou a comentar ali. Poxa, dizendo que o cara não servia pra ela. Por o cara ser gordo.
Eu li os comentários, eu pensei, vou dar uma olhada nos comentários, né? E tal, ali parecia que ele era de outro planeta. Assim, nos comentários ali. Que ele não servia pra ela ali. Pelo simples fato de ser gordo. Pra você ver como ser humano é complicado. É complicado. Né? O ser humano, às vezes, leva a coisa, às vezes ao extremo, porque não está Isso. naquela região de conforto dele. Né? Isso. E é impressionante, né? Isso é... Você vê isso direto, não só na internet, na rua, quando você sai, né? Isso está constante em quase Daí todo momento. Eu vi comentário lá assim, ele não serve pra ela, mas quem que é a pessoa, quem nem que é? conhece, pra falar que o cara não serve pra mulher? São os juízes da internet, né? Exatamente. Então agora tem, né? As pessoas, elas escancaram a gordofobia. Sempre teve ali. Isso, Mas quando elas têm a oportunidade de colocar, elas vão colocar a gordofobia, o etarismo, né? O racismo, né? Então... A minha filha, ela tem muito conhecimento também nessa parte, e ela estava comentando, né, onde ela trabalha. Fizeram lá parece que foi algum evento lá relacionado à cor da pele. Foi um evento, acho que meio que... Eu não sei se foi no Dia da Consciência Negra, ou era relacionado a isso. E o que aconteceu? Teve uma professora, que ela estava trabalhando nessa escola, ela é uma pessoa de cor bem clarinha, e ela se pintou de preto. Ela se pintou de preto para fazer. A minha filha olhou para ela e falou: isso é blackface? O papai falou, fala bem baixinho, isso é blackface, professora? A senhora está fazendo blackface? Se isso vai para a internet, você vai ver o tamanho da dor de cabeça que a senhora vai arrumar. Ou seja, a falta de conhecimento, acho que no Brasil, acho que é meio geral. Como diz, hoje a internet está cheia de doutores e falando isso, falando aquilo, mas você percebe uma falta de conhecimento grande. E agora, que a mulher da cor da pele começou a ficar em evidência, aqui no Brasil está incomodando muitos, né? Que se acham... Não, mas por que Dia da Consciência Negra? Por que cotas? Inclusive, eu queria até conversar com a Mary sobre isso, né? O que você acha sobre cotas, né? Eu tomei teu lugar. Eu sou preto, você é branca. Você foi melhor do que eu, né? Você foi melhor do que eu, mas eu sou preto. Então, eu tenho direito à vaga e não a você. E o que você acha disso? Eu já vi bastante isso na internet, pessoas falando assim, né? E o que você acha disso da cota para o negro no Brasil, né? Sim, Ari. Eu sou da primeira turma de cotista da UEPG. Tô falando isso porque você né? falou isso. Né? E na UEPG foi implementada em 2006, o primeiro vestibular aconteceu em 2006. Se eu não me engano, foi implementado em 2005, mas o vestibular aconteceu em 2006 para entrar em 2007. E aí, então, eu acompanhei todo esse movimento, né, de implementação. Inclusive, em 2013, acompanhei outro movimento que a universidade estava... houveram discussões para poder acabar com as cotas em 2013. Sim. Então, assim, é uma discussão muito... Eu acho extremamente interessante, importante. Porque se você está falando de cota, você está falando de democracia. Sim. Né? Então, se a gente está falando de um país que é democrático e a população preta e parda não tinha acesso, tinha uma quantidade muito, muito, muito pequena antes das cotas, né? Os governantes, as políticas públicas precisam pensar nessa população. Uma ideia de reparação? Uma ideia de reparação também, mas também uma ideia de realidade que precisa ser modificada. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma universidade que ela foi fundada, sei lá, na década de 70 e que entrava só indivíduos brancos, e a gente tem uma cidade aí que tem indivíduos negros, tem comunidade remanescente quilombo, né? E tem uma comunidade negra significativa também, que hoje mais de 20%, qual é o problema em destinar 10% dessas vagas a partir de 2006? Então, a gente tem ali desde a década de 70, mais ou menos, se eu não me engano, a criação do EPG. E aí a gente tem aí mais de 30 anos, né, ingressando só indivíduos brancos e que tiveram condições. Mas o meu avô, não sei o que, era preto e ele também conseguiu ingressar no IBGE. Bom, é uma exceção. O IBGE está limitado, a gente precisa pensar em outras maneiras, porque isso aí é a exceção e a gente não precisa pensar, trabalhar apenas com a exceção, porque senão a gente não vai conseguir mudar a estrutura. Aí o que acontece? Eu vejo as cotas com uma necessidade extremamente democrática, né, e necessária para poder ingressar indivíduos pretos, pardos e pobres.
na universidade. Porque nós estamos falando que a maioria das cotas, agora já tem, acho que nos últimos 5 anos, mais ou menos, estão pensando nesses indivíduos que qualquer percurso acadêmico, né? Uma quantidade de indivíduos negros, qualquer percurso acadêmico. Mas indivíduos negros, para ingressar nas cotas, geralmente deviam ter estudado em escola pública. Então, nós estamos falando de indivíduos pretos, pobres, né? Então, aí a gente já tem 2 questões, o fator socioeconômico e o fator racial. Se o país olhar para essas 2 questões, mas sempre existiram cotas para a escola pública. Tá, mas a gente está falando de uma comunidade muito específica, que são os indivíduos negros, que são as minorias. São as minorias, né? Mas que no Brasil são maioria. Né? Então, a gente está falando dessa complexidade, que tem um grupo grande, mais da metade da população brasileira, que se declara preto e pardo, e tem um grupo que é menor, que está ocupando essas vagas. Né? Então, a quantidade percentual menor aí está conseguindo garantir essas vagas. Então, alguma coisa está errada. Aí a gente começa a olhar para essas políticas públicas, que também é fruto das lutas do movimento negro. Né? Então, é implementado no início, eu estou falando pela UEPG, né, que é onde eu acompanhei as discussões. A gente tinha 10% dessas vagas. Então, por exemplo, foi ofertada ali 40 vagas para enfermagem. Dessas 40 vagas, né, isso em 2006, né, abriu dessa maneira. Dessas 40 vagas, 10% era destinado para a escola pública. 10% não, desculpa. Dessas 40 vagas, 50% destinado para a escola pública. 20 vagas, então, para a escola pública. Sim. Dessas 20 vagas, 10% para indivíduos negros. Então, 2 vagas para indivíduos negros. Então, tem noção que 10% desse percentual, 10% dos 50%, iriam para a população negra. E isso incomodava tanto que as pessoas se sentiam extremamente incomodadas, pegou a minha vaga. As outras 38 vagas ela esquecia. Mas o problema era aquela vaga que era racialmente demarcada. O que é isso? Racismo. Né? Então, o que acontece? A partir em 2013, então, tiveram outras discussões, em 2013, outras reivindicações, e agora aumentou o percentual, né, de cotas da UEPG. Então, tem um movimento diferente, tem também cotas para alunos negros que estudaram em escola particular, que antes não tinha. Sim. Se o aluno tivesse feito, sei lá, do curto período em escola particular, ele já não teria acesso. Mas, assim, na UEPG, né, daí cada universidade tem as suas próprias regras, né, tem o percentual próprio ali, mas na UEPG é dessa maneira. Mas o que me deixa extremamente revoltada é pensar nessa questão. Por que a pessoa se incomoda tanto com um percentual que ela tem todas as outras vagas, mas o problema era essa. Por quê? Porque o negro não tem que estar na universidade. Né? Então, se ele estiver nessa condição de subserviência, se ele estiver trabalhando ali dignamente, ganhando seu dinheiro, fazendo um bom trabalho, não, está tudo certo. Agora, se um indivíduo negro, eu quero fazer direito. Não. Esse não tem perfil. Você. Não, roubou minha vaga. E a pessoa não faz nem a nota de corte, que tem que ter uma nota mínima, né? Que é a nota ali feita do levantamento de todas as pessoas que prestaram vestibular, uma média. Né? Dessa média aí, é feita a nota de corte. Só que o indivíduo ele não faz a nota de corte e ele diz, fulano entrou por cota, roubou minha vaga. Ou eu lembro quando eu passei no vestibular, às vezes as pessoas brancas vinham pessoas negras só comemoravam, né? Pessoas brancas vinham perguntar para mim. Que legal. Foi por cota? Então, como se as cotas elas diminuíssem, né? Tirassem o mérito mesmo. E as pessoas falam, meritocracia, porque tem que ter. Como se quem foi fazendo a cota não estudou nada, só chegou lá, colocou o nome e o reitor ligou, vem cá que a vaga é tua. Né? Não é assim. Tem todo um caminho, você também tem que passar. Sua pele escura, tá, beleza. Só vem. Né? Então, todo outro trajeto as pessoas ignoram. E aí, mas eu chamo atenção para isso. É o incômodo da população, é a questão do racismo, óbvio, e eu vejo as cotas como uma medida extremamente necessária. Né? Então, se a gente teve aí o processo escravista por quase 400 anos, e as pessoas sempre me perguntam, adoro falar isso nas outras falas, mas então você acha que quanto tempo? As pessoas ficam muito revoltadas quando eu falo de cotas. Quanto tempo você acha que tem que ter ainda cota? Porque daí até quando? Daí eu pergunto, quanto tempo durou a escravidão? Sei lá, 400 anos. Então, sei lá, 400 anos. Porque é um processo de reparação que, se chegasse hoje e as pessoas dissessem, não existe mais racismo no Brasil, ninguém mais vai cometer racismo e realmente todo mundo se comprometesse que isso nunca mais ia acontecer.
ainda assim vamos precisar de cotas. Porque a gente tem gerações que ficaram para trás, as favelas, os morros aí, é justamente consequência dessa ausência, dessa dificuldade de frequentar uma universidade, de ter um bom trabalho, de ter um bom estudo, de ter dignidade em viver com o mínimo, né? Então, os indivíduos negros muito sofrem com isso. E as cotas não, as cotas a gente já tem estudos comprovando que se essa geração, por exemplo, as primeiras gerações de cotistas, os netos já não vão mais precisar dessa política. Por quê? Porque já tem essa questão educacional mais consistente, já tem uma estrutura econômica melhorada. Por quê? Porque os pais cotistas, né, conseguiram construir uma carreira, né, sólida. Mas isso não significa que vão sofrer menos racismo. Então, a questão é, enquanto houver racismo, na minha percepção, precisa haver cota. Né? Então, se há discriminação, precisa haver cota, não só com uma medida de reparação, mas com uma medida de percepção política, de sociedade. Porque se eu olho lá um juiz e uma juíza e um promotor, um desembargador e todo mundo branco, e o banco do réu é o culpado que é preto e que é pardo, alguma coisa está errada. Se eu vou continuar levando essa estrutura para frente sem fazer alguma coisa, daqui 20, 30, 50 anos, vai continuar o banco dos réus lá bem definido com muita melanina, né? E os juízes, os advogados também definindo seu lugar. Então, esse movimento ele precisa ser constante. Né? Então, não é só acabar com o racismo, é ver toda essa estrutura que foi quebrada ali atrás e tentar dar dignidade e melhores condições de vida para esses indivíduos. Então, as cotas, ao meu ver, elas existem nesse sentido de perceber indivíduos negros como também dignos de seus lugares, né? Que a educação, enquanto direito de todos, nunca foi direito de todos para a população negra, né? Então, acho que as cotas elas estão postas nesse sentido. Esses dias eu vi uma foto no Facebook, bem interessante. Tava lá assim, apenas uma foto simples assim. Era um banco de réus, né? Como que fala? Tribunal. É um tribunal. Daí estava em pé. Acho que a pessoa ia ter a sentença naquele momento. Era lá nos Estados Unidos. Tava o réu negro, o advogado também esperando assim ansioso, também negro, e o policial também aguardando assim, em posição assim, negro. Ele estava escrito embaixo assim: 3 homens com a mesma cor de pele, mas com destinos diferentes. Bacana. Ou seja, não é a cor da pele que vai fazer, vai destinar o que você vai ser na sua vida. É você, é a pessoa realmente. Um ia ser preso, outro era o advogado e outro era o policial que ia encaminhar o réu para a cadeia. E as condições, né? Que são dadas também, porque a pessoa sozinha, né? Ela não vai conseguir romper, né? Com estruturas, né? Legal. Esse é o programa Conectados, né? Se você caiu... Desculpa. Opa, deu uma engasgada, faltou água e ali. Você caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo. Esse é o seu podcast Conectados. Aqui é Ari de Jesus, Sander Meren. A gente está conversando hoje aqui, né? Sobre um pouco aí, falamos o quê? Sobre cotas raciais, falamos várias coisas sobre o Brasil, sobre o projeto, sobre a cultura negra, que a Marilyn teve, como diz, deu a honra para a gente participar aqui do podcast, dando uma aula sobre, vamos falar assim, né, a consciência negra aqui no Brasil, né, que não deveria ser só um dia, deveria ser 360 dias de consciência negra, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem, igual você falou, um racismo, um preconceito velado, né? A gente tem aquela coisa de piadinha, de falar pelas costas, né? Do negro brasileiro, né? Eu espero que um dia isso acabe, né? Espero. Mas, infelizmente, desde a época da colonização, né? 500 anos atrás, enquanto vamos falar assim, aquele espelhinho que deram 500 anos atrás, os índios aqui, né? Tem muita gente que está olhando aquele espelhinho até hoje, larga o espelhinho e começa a ler alguma coisa sobre preconceito, sobre racismo, sobre tudo isso que passa pelo Brasil, e principalmente tudo isso que a Marilyn falou, um conhecimento impressionante, eu devo falar assim, né? Que você está aí para você aproveitar e entender um pouco mais sobre a cor da pele de cada pessoa aqui no Brasil, né, Sander? Seria mais ou menos isso, né? De 2010, que você iniciou tua trajetória, podemos dizer assim, teus estudos e tal.
Hoje é 2024. Como você vê hoje, 2010 para 2024? Como que está esse assunto aí, tanto aqui em Ponta Grossa quanto no Brasil? Bom, acredito que Melhorou? Piorou? há uma série de conquistas, né, Sandra? Como eu mencionei, a questão, olhando Ponta Grossa, né, criação de mais movimentos que já existiam, né, alguns organizações, Instituto Sorriso Negro, Movimento Negro Local, mas, além de Ponta Grossa, eu acredito que as próprias cotas, né, que nós estávamos falando. Então, elas são implementadas primeiro ali, Rio de Janeiro e Brasília, né? Então, o ERJ e o UNB. Mas aí, depois disso, tem um movimento nacional. As outras universidades começam a olhar para essas políticas afirmativas e criam as cotas, né? Então, uma série de universidades começa a criar cotas. Então, teve duas precursoras ali, depois esse movimento se espalha, né? Temos também a criação ali, essa lei de cotas, ela passa, em 2012, ela começa a revigorar nos concursos públicos. Então, antes era só no vestibular, depois passa para os concursos públicos, né? Então, de 2010 para cá, em 2012, a gente teve, então, as cotas em concurso público, a questão dessa ampliação do percentual das cotas também, é a última década, principalmente, né? Porque antes eram números mais restritos, igual eu digo, Ponta Grossa, né? Era só para pessoas negras de escola pública, agora não, já pessoas negras. Por quê? Porque as pessoas negras, quando elas estudam em escola particular, não significa que naquele momento elas não sofreram as mazelas do racismo ou não vão sofrer porque tem uma condição econômica melhor. O próprio Vini Júnior pode provar isso, né? Então, a questão econômica não tem nada a ver. E essas políticas afirmativas começam a caminhar com outras políticas, né? Eu acho que isso é muito importante. A questão uma série de projetos, né, pensando aí para a população negra, pensados para a população negra, a criação do Ministério da Igualdade Racial, né, que é de 2023. A outra questão também é da demarcação e reconhecimento das terras quilombolas, né? Então, acho que teve um avanço, né, nesse sentido. Na verdade, a gente teve um período aí que foi bem obscuro em relação a essas demarcações. Mas eu acho que agora já vem um movimento, né, para poder reparar isso. A gente teve, eu acho que há ganhos significativos, né, que há maior visibilidade, o avanço das redes sociais, porque ao mesmo tempo que a gente tem juízes que trazem, né, algumas opiniões, às vezes, extremamente contraditórias, difíceis, delicadas, às vezes até agressivas e violentas, a gente tem também essa democratização da informação. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, quem é o sujeito negro, a internet já trouxe para a gente explicando que o falar negro é permitido, fala preto é permitido, né? O problema é a conotação que você vai falar, né? Então, a internet, ela trouxe isso nessa perspectiva mais ampla. Então, acho que o avanço tecnológico também contribuiu para essa luta antirracista, né? E, obviamente, tem uma série de coisas que você precisa filtrar, sim, como qualquer outro material, mas eu acho que isso também é um ganho. Então, 2010 a 2024, eu sinalizo para isso, a demarcação, reconhecimento de terras quilombolas, né? Políticas afirmativas criadas para mulheres negras, políticas afirmativas e cotas raciais nas pós-graduações, que antes eram só no vestibular, agora a gente já tem uma série de pós-graduações, né, que olham para isso também, nos concursos públicos, federais, municipais, a data, né, da consciência negra com o feriado nacional. Então, acho que aos poucos as portas vão se abrindo, né, e tomara que continuem. Mas eu vejo um cenário mais otimista agora. Eu penso assim, eu penso assim, né, não seria necessário tudo isso se tivesse consciência. Tem que ter o dia da consciência negra. Ótimo, né? Mas se está tendo o dia da consciência negra e outros movimentos, é porque a gente percebeu que tem alguma coisa errada aí, né? Igual você falou lá, né? Se aqui tem um juiz, tem um advogado que é branco e tem um réu que é preto, como diz no popular, tem alguma coisa errada ali que não está certa, né? Como diz, começou-se a olhar para esse lado. E igual você falou bem, a tecnologia trouxe isso eu vi o MV Bill falando isso, né, numa emissora, trouxe essa visão diferente. Alguns têm muita contradição, outros falam, né, que são dois caminhos ali, né, que ainda precisam ser muito bem analisados, porque falar de cor de pele
ainda nesse exato momento é algo meio espinhoso, dói, né? Porque você está mexendo, como diz, com o ego até de outra pessoa, né? A gente está mexendo com o ego de outra pessoa e a gente respeita a sua opinião, tranquilo, sem problema. Mas se está tendo todo esse movimento e está conseguindo até mudar, né? É porque eu acho que estava acontecendo alguma coisa muito errada no Brasil. E, me diz, ainda bem que tem pessoas iguais a Marilyn aqui e outros que me diz que levantaram uma bandeira. Não, pera lá, tá errado. Não é bem assim, né? Vamos estudar, vamos Vamos atrás de estudar, informações, ter né? conhecimento, E tal, né? conhecimento, né? Não é tão simples assim, né, Sander? Isso aí. Antes de encerrarmos Isto. o nosso podcast de hoje, eu sempre trago no final aqui algumas palavras, fazer um bate-bola, um jogo Isso. rápido com ela aqui. Eu tento falar uma palavra para ela e ela tenta me responder ou em uma palavra ou, se não, em uma frase simples, né? Podemos iniciar? Vamos lá, Vamos Sander. lá, vamos lá, então vamos lá. Família, Resistência, existência. Filhos, amor, trabalho, realização, uma decepção, racismo, uma alegria amigos, e racismo. acho que eu fico sem palavras aqui, hein? Tá certo, né? Mas ela já respondeu na anterior, que eu perguntei de Isso. decepção, ela colocou racismo. Então, o racismo seria uma decepção. Uma decepção, Acho uma que, decepção. acho que, como diz o Sem Palavras, você já falou tudo que tinha que falar. Tem várias pessoas falando tudo que tinha que falar, né? Sobre o preconceito de cor. Eu já sofri muito preconceito de cor, né? Já sofri muito racismo em shopping, em loja. Não vou nem falar, né? Uma vez me chamaram... eu tenho um apelido carinhoso que me chamam assim, que é de negão, né? Só que você percebe quando você fala conotação. o negão. E você percebe quando a conotação do negão é diferente. Quando eu tava namorando minha esposa, teve uma pessoa que me chamou, falou pra ela, você tá namorando aquele neguinho? Nossa, mas o neguinho, sabe? Pejorativo, Nossa, né? ficou desse Diminuiu. tamanho o neguinho. Então, você percebe, Sim. só na parte de falar. Como dizia, ainda bem que existem pessoas iguais a você, iguais pessoas que apareceram, Martin Luther King, Malcolm X, o trabalho que o Racionais faz, o trabalho que o MV Bill faz lá no Rio de Janeiro, né? Todo esse pessoal do rap, né? Que faz um trabalho... Eu não canso de falar do Polaco, do RE, o trabalho que ele faz com o pessoal de rua aqui, né? Ele não precisa de câmera para estar filmando ele, não vem nenhuma emissora para estar filmando esse pessoal aí que está fazendo todo esse trabalho relacionado à cor da pele e à periferia em volta, né? São pessoas que notaram, né? Pera lá, tá errado. Vamos mudar esse caminho aí, não é bem por isso, né? E pessoas levantaram essa bandeira e, como disse, eu acho que a gente está conseguindo, está mudando um pouco a mente das pessoas, né? Com criação de leis que você falou, de projetos que estão sendo mostrados aqui em Ponta Grossa, no Paraná e tudo no Brasil como um todo, né, Sander? Seria isso? Exatamente. Eu queria perguntar para Mary, eu sempre pergunto para quem vem aqui. Tem um portal aqui, você abriu um portal e você está se vendo há 10 anos atrás. Você está se vendo nesse exato momento. O que você ia falar para você? Há 10 anos, você acabou de se ver aqui. O que você ia falar para você mesma há 10 anos atrás? Falando em rap, né? Falando em Também rap, eu é vou rap, seguir, né? então. Eu diria que a caminhada é longa, mas não é eterna. Tá certo, tá certo. A caminhada é longa, mas não é eterna. Essa é uma frase boa, né? É isso. Você só tem a agradecer, mano, a presença tua aqui, né? A gente tem um podcast ainda simples e humilde, igual eu falei para você no começo. A gente tá começando, né, Sander? Tá começando essa caminhada. Num jeito bem carinhoso de falar, a gente tá incomodando algumas mídias aí, ainda, graças a Deus, né? Quero agradecer até o pessoal que está se inscrevendo. Todo dia tem gente entrando no canal, se inscrevendo, né? Tá dando engajamento, né? E a gente está começando. A gente só tem a agradecer mesmo a todos. E agradecer de novo, né? Por a Mary ter doado um tempo do cotidiano dela para vir falar um pouquinho aí sobre que esse é um tema que é bem polêmico, né? Que não só aqui no Brasil, mas no mundo. O Sanders falou aí de racismo com jogadores, né? Você falou de preconceito com você própria, né?
Eu sofri, o próprio Sander, né, sofreu. Acho que não deveria, não precisava existir tudo isso, né? Então a gente só tem a agradecer. Não foi só uma conversa, foi uma aula que a gente teve aqui, né, Sander, sobre preconceito, sobre racismo, sobre tudo isso que a Marilyn acabou falando, né? Eu só tenho a agradecer você que teve até agora, aguentou a gente, até agora você é um vencedor, meu amigo. Deus abençoe você, beijo no coração, e eu espero ver você a semana que vem com mais um podcast e mais convidados aqui, né, Sander? Exatamente. Você que está nos vendo nessa câmera ou vendo nessa outra câmera aqui, aquele abraço para você. Aqui é Sander Williams se despedindo. Voltamos na próxima semana com mais convidados e mais um vídeo aí para vocês. Exato. Do podcast Conectados S.A. Exato. A Marilyn quer mandar um abraço para alguém, falar alguma coisa para finalizar? Pode, fique à vontade. Para aquela câmera, para essa ou para essa. Aqui, quer falar para essa aqui? Para essa. Essa, já estou aqui. Eu quero agradecer o convite, fiquei imensamente feliz, né? Fico feliz em saber que vocês abriram espaço para essa temática que é extremamente importante, Sim. relevante, né? Para a cidade, é importante e relevante para a região, né? E para a luta antirracista. Então, acho que já estou muito feliz de ter participado, acho que é isso, vocês têm muito sucesso pela frente, né? E principalmente por essas abordagens, né? Se preocupam com a comunidade, com as periferias, e é isso, porque a periferia tem vida, né? Enfim, certeza. é isso. Obrigada, só agradecer mesmo o convite. Eu queria mandar um abraço para o Adriano e para a Amanda, que são donos do salão Raízes Tranças e Barbearia. Aquele abraço para vocês aí, nossos amigos aí. Aí eu tenho certeza que a Marilyn não vai ser a última vez que vai voltar aqui. Com certeza. Ela Vou vai lá fazer voltar. trança lá. Tá certo. Porque esse não é um tema assim que você conversa ali durante 1 hora, 2 horas e pronto, acabou. Resolvimos o problema. Não é bem assim, né? Como diz, eu tenho certeza que numa próxima ocasião ela volta aqui para conversar e dar mais exatamente. explicações sobre o tema que a gente teve hoje, né, Sander? Isso aí. Grande abraço para você. Até mais. Tá, abraço a todos. Deus abençoe e até a semana que vem. Obrigado de novo, Mary. Tá? E abraço pro pessoal que tá ouvindo a gente, beleza? Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no podcast Conectados S.A.